São Marcos capítulo 6, a partir do versículo 32. Então, eles foram sós num barco para um lugar deserto. A multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram. Assim, correram para lá, a pé, de todas as cidades, ali chegando primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era muito tarde, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora avançada. Despede-os, para que possam ir aos lugares e aldeias circunvizinhos e comprarem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondeu-lhes: dá-lhes de comer. Eles responderam-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Ele disse-lhes: quantos pães tendes? Verificai. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou-lhes que fizessem todos se assentar, em grupos, sobre a relva verde. E assentaram-se, divididos em grupos de 100 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Era uma grande multidão, sim ou não? Aqui nós temos um conhecimento de quê? 200, 300 pessoas. Então você multiplica por 15 o grupo que estava perto de Jesus lá. O milagre na nossa vida, ele tem algumas etapas a serem cumpridas. Primeiro qual é a disposição que nós temos para encontrar Jesus? Muitas pessoas hoje na casa de Deus, elas encaram o milagre, a bênção de Deus, como um fast food, né? Essas comidas rápidas. Você entra no drive-thru, faz o seu pedido lá, entra na outra cabine, paga, e na outra cabine, recolhe o pedido e vai embora para casa. Muitos vêm aqui, essa é a grande verdade, encara a igreja como um supermercado da fé. Isso aqui não é um supermercado da fé. Isso aqui é um templo do Senhor. E o templo do Senhor merece toda a devoção, todo o respeito e todo o temor das pessoas, para que Deus se manifeste a elas. Certa vez, a arca de Deus estava sendo carregada para um determinado local, e o carro de bois que carregava aquela arca de Deus, que representava a pessoa de Deus, mexeu-se para um lado, para o outro, e aparentemente ela ia tombar. E uma daquelas pessoas viu, imbuída no sentido de tentar proteger, guardar, não deixar sofrer dano, foi lá e tocou. Naquele momento que aquela pessoa tocou aquela arca, ela foi fulminantemente morta ali. Por que aconteceu aquilo? Porque não era permitido a ninguém a carregar a arca de Deus, a presença de Deus, a não ser a chamada tribo de Levi, os levitas, os que ministravam louvor e cuidavam do sacerdócio do Senhor. Quando aquela pessoa que não era daquele grupo tentou se meter em algo que ele não estava confiado a fazer, aquela pessoa, já naquele momento, já estava agindo de forma ímpia. Aquilo foi um exemplo drástico que muitas vezes acontece na casa de Deus, da pessoa se meter aonde Deus não chamou ela para ser chamada. É a pessoa que, por exemplo, ela está na casa de Deus e ela tem o chamado de Deus para se envolver com a obra de Deus. Ela sente dentro de dela, ela sabe que Deus quer que ela se envolva.
mas essa pessoa ela fica reticente a tomar um passo de fé. Ela está matando a fé dela em outros sentidos. Ela está tirando a presença de Deus da vida dela. Ou aquela pessoa que está aparentemente na obra de Deus, mas Deus não chamou ela para a obra de Deus. Deus chamou ela para outra obra de Deus, ser um empresário, ser um juiz, ser uma pessoa de sucesso, um político honesto, né? Existe político honesto, Davi Soares? Existem. José de Arimateia era um político honesto. Foi o que recolheu o corpo de Jesus, era senador romano, homem justo e íntegro, que a Bíblia diz. Se a palavra de Deus chamou um político de justo e íntegro, é porque existem. E devemos orar para aqueles que estão em autoridade serem pessoas usadas. Amém, queridos? Mas esse não é o tema da nossa pregação de hoje. Nós estamos aqui falando que os milagres da multiplicação, para que Deus revelasse a multiplicação, algumas condições precisavam ser preenchidas. Primeira delas é que as pessoas queriam o milagre. E elas se esforçaram para o milagre. Quando está escrito isso? Se você analisar com calma, a multidão chega no local onde Jesus estava com os discípulos e elas têm uma ruim surpresa. Jesus já não estava mais lá. Elas esperavam e Jesus já tinha partido. E quando chegavam, um dia que você foi a Israel, se alguém aqui já foi a Israel, sabe o que eu estou falando. Mas o dia que você foi em Israel, lá tem o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. E o Mar da Galileia tem várias cidades, aldeias ao redor dela. Jesus estava numa delas e Jesus chega para os discípulos, olha, vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. E quando aquelas pessoas chegaram, encontraram a surpresa, Jesus já não estava lá. O que elas fizeram? Mandaram chamar o Uber imediatamente. Amém? Amém nada. Não tinha Uber, nem táxi, nem carro. O que eles fizeram? Pegaram o cavalo? Não. Foram a pé. A Bíblia nos fala que, é rápido, havia um lago. Não, aquele lago tem diversos quilômetros de distância. Chega a distância que chega a 20 quilômetros de distância. Imagine, a gente não sabe para que lado, mas vamos imaginar que Jesus foi para a outra ponta. Talvez não foi. Aquelas pessoas tiveram que caminhar muitos quilômetros a pé, no deserto, sobre um sol, ou sobre um clima não propício. Você já imagina o sacrifício de correndo? Por quê? Eles chegaram naquele local antes de Jesus. O próprio Deus, quando nós nos esforçamos, quando nós colocamos um alvo no nosso coração, o próprio Deus faz o encontro nosso com Ele ser perfeito. E Deus quer ter um encontro perfeito com cada pessoa aqui hoje. Quem é casado nessa igreja aqui? Tá bem? O seu casamento foi algo de Deus na sua vida, porque o casamento é um plano de Deus na vida de todo homem, de toda mulher, amém? A Bíblia fala que o homem largará pai e mãe, iniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne. É um mandamento de Deus. Então, quando a pessoa encontra aquela pessoa que toca o coração dela, e ela também é tocada pelo coração daquela pessoa, os propósitos se unem e faz o quê? Aquele momento perfeito. O encontro com Deus tem que ser melhor do que o encontro perfeito que você teve com a sua esposa ou com o seu esposo. Tem que ser algo que você jamais esquecerá, porque aquilo te dá uma realização. E muitos aqui estão se esforçando, mas ainda não estão prontos. Deus viu que a noiva, entre aspas, que é a igreja, não está pronta para receber a presença dele. Por quê? Muitas vezes a igreja está tomada por coisas, empecilhos, que impedem a manifestação de Deus. Jesus fala na parábola do semeador, sem precisar abrir essa parábola, que quando o semeador, que é o próprio Senhor Jesus, lança a semente, e ele cai numa terra que está cheia de pedras, o que acontece com aquela semente? Ela nasce. Ela cresce, mas até um certo sentido. Por quê? Porque vai chegar um momento em que a raiz que saiu daquela semente, ela vai encontrar o quê? Um obstáculo. O que são os obstáculos? As pedras, né? Outras ervas daninhas, que vão fazer o que com a semente? Sufocá-la. Acontece isso muitas vezes. Estamos lutando pela nossa família. É certo lutar pela família?
perfeitamente correto. Davi Soares, eu tenho desejo de prosperar. É certo isso? É certo, legal, vai mesmo. Porém, quando aquilo se torna o seu alvo e não Jesus é o teu alvo, você tirou o alvo daquilo que faria você ser próspero, ser feliz e muito mais abençoado. A sua o quê? Você trouxe pedras para o teu coração. Você traz problemas para futuramente. Por quê? Porque a palavra de Deus vai começar a lutar para trazer a bênção para você, mas o seu coração está envolvido com medo, com temor, ou com pecado, ou com a dúvida, ou com tantos outros problemas que a vida nos traz, que a pessoa não dá tempo para ela ter o momento dela com Deus. O momento que ela precisa se desligar de tudo, do WhatsApp, do Facebook, se desligar da família, e falar, agora é o meu momento a sós com meu pai, em que eu vou falar com ele e ele falará comigo. Esse é o momento que precisamos ter para nossas vidas e que muitas vezes não estamos tendo. Então nós estamos falando aqui dos princípios para o milagre acontecer. O primeiro é, será que verdadeiramente você está fazendo o seu esforço para ter a presença de Deus na sua vida? Aquelas pessoas, elas estavam determinadas. Por quê? Elas viram que Jesus não estava lá, mas reconheceram Jesus de longe. Quando você propõe no seu coração a buscar a presença de Deus, mesmo longe de Deus, vai brilhar uma luz de você mostrando, a presença de Deus está ali. A presença de Deus está sendo aberta para você. Eles viram o barco e falaram, é ele mesmo, vamos embora, galera, e começaram a correr. Você imagina as mães correndo com os filhos. Põe-se numa situação, quase 5.000 pessoas foram passando nas aldeias, que ali eram várias aldeias, e foram falando, o Messias está indo para a região tal, e foram se juntando mais gente, porque elas sabiam que quando elas encontrassem a presença de Deus, Jesus teria o quê? Nós vamos ver aqui agora. Versículo 34. Jesus saindo do barco, né? Viu que uma grande multidão. E teve o quê? Compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Pensa no seguinte, quando você tem encontro com Jesus, você não vai ter um encontro condenatório. Haverá o grande dia em que Jesus não será mais o nosso advogado, será o nosso juiz. Porque a Bíblia diz que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Haverá esse dia. Mas hoje, Jesus é o nosso advogado fiel. Quando você vai ter com o advogado, o que o advogado faz? A primeira coisa é falar, conte-me tudo o que aconteceu. Não me esconda nada. O nosso advogado pede isso de nós. Muitos falam assim, Jesus, eu estou sofrendo na minha casa, o meu marido é um grosso, uma pessoa que me trai. Aí Jesus fala, tá, continue. É isso, Jesus. Mas Jesus sabe que não é só isso. Jesus sabe que houve uma história de infidelidade mútua no passado, houve ressentimento que está guardado. O que isso precisa ser? Precisa ser dito diante de Jesus. Jesus, olha, eu vou abrir o jogo com o Senhor. Eu sou uma pessoa rancorosa, tenho vingança guardada dentro do meu coração, tenho ódio, eu não quero admitir, mas eu tenho ódio guardado lá. Por que nós devemos falar? Jesus não conhece todas as coisas? Conhece, mas somos nós que devemos buscar o arrependimento. O arrependimento se começa com a confissão verdadeira. Ele conhece todas as coisas, porque quando nós apresentamos a Ele todas as coisas passam o quê? A serem responsabilidade de Jesus, e todas as coisas começam a ser mudadas pelo Senhor Jesus. Quando se apresenta parte das coisas, Jesus se torna parte da sua vida, e Jesus quer ser o Senhor completo da nossa vida. Tudo isso começa quando nós começamos a entender que Deus está aqui essa manhã com um olhar de compaixão para nós, não com peninha, ai, coitadinho do Davi, coitadinho do Eduardo Galera, não, falou, Davi, eu tenho um plano para você. João, eu tenho um plano para você. Eu quero ser o Senhor, eu quero ser o seu pastor. Falava ontem sobre a função do pastor. Quando o pastor vê a ovelha em perigo, o que ele faz? Você sabe, quem aqui trabalha com fazenda aqui? Pouquíssimo aqui, quase ninguém trabalha. Mas quando você vê um pastor nos filmes, ele anda com o quê? Com o seu cajado. Para que é o cajado? Para descer o porrete na ovelha? Não.
Porque quando ele vê que a ovelha está desgarrando, ele estende ela com aquele arco e puxa para dentro de si. Quando o pastor vê que a ovelha está ferida, o que ele faz? O que ele fazia? Ele aplica o quê? Azeite. Porque o azeite sara a ferida. O que é o azeite? É o Espírito Santo. Toda essa simbologia. E hoje nós vamos buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque ele é o único que sara as feridas abertas na nossa alma. E muitas pessoas aqui hoje precisam abrir o jogo. Fala, Jesus, eu quero ter uma vida normal, uma mente normal. Eu quero ser uma pessoa tocada. E Deus quer tocar cada pessoa aqui essa manhã, senhoras e senhores. O olhar de Deus continua de compaixão, porque muitas vezes ele olha para a pessoa e a pessoa não tem pastor. O Salmo 23 não diz? O Senhor é quem? É o meu? E o que acontece? Aí você faz a pergunta ao inverso para você. Está faltando algo na tua vida? Se responder, não, deve estar. Então Jesus não é o pastor ainda. Porque Jesus não é um mau pastor, ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Amém? Ele dá. Ele não faz restrição. Esse é o bom pastor que nós precisamos conhecer essa manhã, abrindo o nosso coração, chegando diante dele, deixando ele cuidar de nós. Nós precisamos tomar atitude. Nós que precisamos falar, Senhor, está aqui os meus sentimentos. Está aqui a minha alma. Jesus, está aqui os meus medos. Falava ontem da pessoa que tem uma vida oficial e a vida oficiosa. O que é a vida oficial? É assim comum. Você trabalha, vai para a sua casa, né? Você vai, né? Cuida da sua família, tem os seus afazeres, paga as suas coisas. Essa é a vida oficial. Mas hoje, com o mundo virtual, tem pessoas que têm o quê? A vida oficiosa. Né? É a pessoa que vai no Facebook e tem o perfil fake. O que é o perfil fake? O perfil falso. Ela cria uma outra imagem, né? Ela é uma outra pessoa lá. Tem outros nomes. Ela está com outro propósito. Por quê? Ela está interessada em fuçar a vida de alguém, fazer fofoca, fuçar, saber o que falaram e tal. Isso é errado. Nós temos uma identidade. Deus nos deu uma identidade. A mulher ser mulher por completo, o homem ser um homem por completo e viver aquela identidade, e ser aquela identidade. Há pessoas hoje que estão em conflito consigo. Quando existe conflito, deveriam falar, Deus, eu tenho um conflito, porque o Senhor fala que eu sou uma coisa, o mundo fala que eu sou outra. Quem é verdadeiro? A Bíblia nos diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu fico com o que a palavra diz. E essa deve ser a minha postura hoje. Mas tudo isso acontece quando eu me apresento ao bom pastor. E quando eu me apresento ao bom pastor, a Bíblia nos fala que o bom pastor começou o quê? A curar as pessoas? Não. Olha o que diz a parte final do versículo 34. E começou o quê? A ensinar-lhes muitas coisas. Antes do milagre vir na sua vida, você precisa ouvir o que Deus tem a falar para você. Tudo se começa quando nós examinamos as Escrituras. O Senhor Jesus vira para os fariseus e diz o seguinte, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu pergunto, você já conhece as Escrituras? O que elas dizem a seu respeito? Segunda pergunta, quem aqui já leu a Bíblia inteira? Seja verdadeiro. Nem metade da igreja. Eu pergunto, por quê? Davi Soares, é muito grande. Se você ler 3 capítulos por dia, em um ano você leu toda a Bíblia. Faça esse desafio com você. 3 capítulos todo dia. De manhã ou de noite. Em um ano você leu a Bíblia. Agora, você não conhece as Escrituras, como é que você vai conhecer aquele que redigiu as Escrituras? Como é que você conhece uma pessoa? Pelo testamento dela. Pela vontade que ela exprimiu. O testamento de Deus para nós é isso aqui. Então, a gente não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é necessário conhecer as Escrituras, mas precisamos também conhecer as Escrituras funcionando na nossa vida. Há pessoas aqui, e eu posso falar com propriedade, que muitas vezes, quando vem o mal, a dor de cabeça, né, o mal-estar, eu pergunto, o que ela faz? Toma vou até fazer uma propaganda aqui na TV, um Doril, e a dor sumiu. É errado tomar o Doril, sei lá o que for? Sim e não. A Bíblia diz, quem precisa do médico é quem? Não estou ouvindo. Doente.
Aí eu pergunto, por que você está doente? Jesus não disse que pelas pisaduras dele eu fui sarado? É verdade, Davi Soares, mas eu não estou crendo, não. Mas por que você não está crendo? Será que Deus é mentiroso? Não. Falta nós começarmos a falar, Deus, eu quero voltar a ter uma fé limpa, uma fé objetiva, uma fé que confia no Senhor, uma fé que não olha para as circunstâncias, mas crê. E quem crê, verá a glória de Deus na vida dele. Isso é o quê? Ouvir, ler as Escrituras e conhecer o poder de Deus das Escrituras funcionando para você. Como funcionou, como eu contei no início do culto, quando eu estava precisando do milagre de Deus na escola, e Deus atendeu a minha vida naquele dia, eu nunca mais esqueci aquilo. Funciona na escola, no trabalho, na vida pessoal e em todos eles, em nome de Jesus. Continuando, versículo 35. Como já era muito tarde, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e a hora avançada. Despede-os para que possam ir aos lugares e aldeias circunvizinhos e comprarem pão para si, porque não têm o que comer. Presta muita atenção no seguinte, Jesus ele não é um bobo, ele não é um Zé Ruela, que não presta atenção no ambiente aqui. Jesus sabia muito bem onde ele estava no deserto, estava lá, não tinha nada, a não ser pedra, areia e água do lago ali, Jesus ensinando na beira do lago, não tinha mais nada ali. As pessoas estavam com fome? Certamente estavam, andaram muita parte do dia para encontrar Jesus. Já era de tarde, o problema é que não tinha energia elétrica, ou seja, quem não tivesse o lampião, lamparina lá, teria que andar o quê? Às escuras. Jesus sabia daquilo ali, sabia que as pessoas estavam com a hora avançada. O discípulo de Jesus, ele deve estar sempre perto de Jesus, sempre perto de Jesus, sempre perto na postura pessoal, na postura privada, no dia a dia. Mas o discípulo de Jesus, estando perto de Jesus, ele deve primeiro ouvir a Jesus. Ele deve primeiro entender o que Jesus espera dele. E o que Jesus esperava deles? Que eles tivessem atitude. E a primeira coisa que eles fizeram diante de Jesus foi o quê? Jesus, você não está vendo, não? Como se Jesus fosse um tolo. Senhoras e senhores, o que Jesus já nos deu, que é a nossa fé, ela permanece ativa para nós. A Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 12, se eu não me engano, que a nossa salvação hoje está mais próxima hoje do que estava ontem. Deus está mais próximo de você hoje do que estava ontem, estará amanhã. Davi Soares, eu me sinto um fraco. Não ande por sentimentos, ande por fé. O que é fé? Fé é confiança, é certeza, é uma garantia que vem no seu coração, primeiro, que Ele não te abandonou e Ele não te abandonou. A presença dEle está aqui essa manhã para tocar você. Que o Espírito Santo que foi enviado um dia para a sua vida, Ele não foi embora, bateu asa e foi para o céu. Pelo contrário, Ele permanece ligado com você aqui. Agora, aquela pessoa que diz, eu sou cristão, quem aqui é cristão? Só metade dessa igreja é cristão? Então, bem-vindo à outra metade aí. Tem cristãos e pagãos aqui, então. Eu sou um cristão. Amém? Davi Soares, eu ainda não sou um cristão, te convido a ser parecido com Cristo. Cristão significa parecido com Cristo. A cada dia eu quero me parecer com Ele, porque sem Ele eu não posso nada. Então, se eu sou um cristão, eu devo agir como o meu Jesus agiria. Como é que o meu Jesus agiria? No momento da luta, no momento da incerteza, falar, Deus não me abandonou. Eu continuo fazendo a vontade dEle. Isso está escrito em Romanos, João capítulo 8, versículo 28. Eu sempre faço a vontade de Deus. Essa deve ser o nosso propósito, o nosso objetivo essa manhã. E Jesus disse, dá-lhes de comer. Jesus jogou a responsabilidade para ele. Qual a responsabilidade? O pouco que você já tem de Deus já pode alimentar a multidão, entre aspas. A pouca revelação que você tem de Deus, o pouco ensinamento que você tem, talvez você tenha um ensinamento, um entendimento de Deus muito pequenininho, não importa. Hoje, com esse pequeno entendimento, você pode ir diante de Deus e ver o entendimento ampliar, e ver Deus te usar, e ver Deus colocar um sonho para você, e ver esse sonho se tornar uma realidade, e ver com a realidade as pessoas olharem e falar, essa pessoa verdadeiramente tem Deus do lado dela. Senhoras e senhores, essa cidade aqui, ela não está precisando de tagarelas, não
está precisando de mais pregadores, não. Está precisando de pessoas que vivem Deus dia a dia. Porque a Bíblia nos fala que a mulher cristã, salva, exemplificando a igreja, ela deve ganhar o marido dela, né, o cônjuge dela, a gente ampliando aqui, não com pregação. Davi Soares, eu não devo pregar para o meu marido? Deve. Mas antes de você pregar para o seu marido, você deve viver o que você prega para o seu marido. Viver o que você prega para a sua esposa. Porque a gente fala, Deus é bom. Quem crê aqui que Deus é bom? Amém? Aí eu pergunto, como é que eu provo que Deus é bom? Agora eu peguei vocês. Como é que você prova que Deus é bom? É na hora que você está numa luta, com uma dor de cabeça, com um mal-estar, né? Chegam as dívidas, chega a execução extrajudicial, chega lá o oficial de justiça dizendo, está penhorada. Estou aqui, você aqui está hipotecando aqui os seus bens, enfim, vem arrestar os seus bens, vai com uma série de notícias ruins. O que você faz? Você põe-se diante de Deus e fala, Deus, o Senhor começou a boa obra na minha vida, o Senhor vai completar essa obra, eu não vou sair da minha posição. Você vê o seu filho chegando drogado em casa, falando blasfêmias, xingando, ofendendo, você em vez de ir para cima dele, fala, Deus, esse filho foi consagrado, foi entregue no seu altar, ele continua no teu altar e ninguém vai tirar dele, eu abençoo ele em nome de Jesus, e não deixar a paz sair da tua alma. Senhoras e senhores, quando nós vivemos o Evangelho vive a nossa vida, começa a ser parte da nossa vida, as obras de Deus começam a acontecer na nossa vida, os milagres começam a acontecer, e com os milagres, aquela pessoa vai ver, essa pessoa não está seguindo uma religião, ela está tendo Deus na vida dela. Todos aqui devemos ter o quê? A presença manifesta de Deus na nossa vida. Jesus falou para eles, em outras palavras, quando Jesus fala, dá-lhe voz de comer, Jesus está falando em outras palavras, façam a obra que vocês já viram fazer na vida dessas pessoas. Veja quantos vocês têm. Eles tinham muito pouco. O muito pouco foi apresentado diante dos céus e Deus, de uma forma miraculosa, começou a multiplicar as moléculas daqueles pães, daqueles peixes, e que não se acabavam nunca. E saciou a alma daquelas pessoas. Mas muito mais importante aquelas pessoas tiveram um encontro com o sobrenatural. A sua família precisa ter um encontro com o sobrenatural. Mas antes da sua família ter, é você que precisa essa manhã ter. Primeiro no corpo. O nosso corpo deve refletir a glória de Deus. Aqui eu estou falando com irmãos que estão lutando muito tempo com doenças. Doenças que foram carregados pelas feridas de Jesus. E que a pessoa olha para si e fala, mas eu estou velho, Davi Soares. Eu digo para ela, velho é o diabo, minha irmã. Aquele mala sem alça que enche a nossa paciência a vida inteira. Ele que é o velho, o chato. Porque o nosso Deus continua o mesmo. Não perdeu a força dele, a palavra dele também não perdeu. E essa palavra está aqui hoje operativa e pronta para atuar na tua vida. Pronta! Deus está agora pronto para fazer um milagre sobre você em nome de Jesus. Deus está pronto, somos nós que devemos nos aprontar. Senhor, eu quero a glória do Senhor atuando nos meus olhos, curando essa fraqueza na minha vista. Deus, eu quero ver a sua glória operando na minha coluna, operando nas minhas pernas, operando no meu caráter. Jesus, eu vou parar de ser uma pessoa estressadinha. Tem pessoas aqui que são estresse, são um poço de adrenalina. Tem que parar com isso. A Bíblia fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Nós devemos dominar a nossa vida. Davi Soares, eu sou uma pessoa incontrolada. Deus, eu reivindico o dom do domínio próprio que o Espírito Santo me dá. E você vai começar a ser uma pessoa mais calma. Davi Soares, eu estou com pressão alta. Deus, envia o seu poder sobre o meu sangue, Senhor Deus, regulando todo o funcionamento em nome de Jesus. Tem pessoas que precisam da cura no sangue aqui hoje. Precisam da cura sobre o problema de hormônios que está em falta. Tem pessoas aqui que estão com problema de câncer. Deus envia o seu poder sobre essa célula maligna e queima ela em nome de Jesus. E esse poder pode curar você hoje. Quer curar em nome de Jesus.